Olá, pessoal. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está aqui ouvindo a parte 2 do resumo da nossa história de conversão para a Igreja Católica depois de 40 anos como testemunhas de Jeová. Eu e o Luiz agradecemos de todo o coração por cada um que assistiu a parte 1 e agora está ouvindo a parte 2, que se dispôs a dedicar um pouco do seu precioso tempo para ouvir a nossa história. Foram mais de 3.000 comentários até a última vez que eu olhei, né? Comentários muito acolhedores, dando dicas também de leitura para crescimento espiritual. Anotamos aqui os livros, sugestões, é, comentários de agradecimentos, elogios, apoio. Então, estamos muito felizes mesmo com esse retorno de vocês. Então, eu nasci num lar testemunho de Jeová, meus pais eram, os meus avós também eram, com exceção da minha avó paterna. Então, na verdade, eu e o Luiz, éramos terceira geração, né, de testemunho de Jeová na família. Então foi uma infância diferente das demais crianças de outras religiões, que eu não podia comemorar aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, Ano Novo, né? Nem cantar hino na escola. Então nada disso era permitido. Aos 7 anos eu fui publicadora. Então ser publicadora é uma pessoa que vai com frequência na pregação de casa em casa. Então todo domingo eu estava pregando, né, na casa das pessoas. E quando eu tinha em torno de 15 anos, meus pais se divorciaram. Então foi um momento turbulento na minha vida e eu não estava batizada ainda. Então, dos 15 aos 20 anos eu fiquei fora, não ia mais no salão. Com 17 anos engravidei da minha filha mais velha, né? Acabei sendo mãe solo. E aos 20 anos eu decidi voltar para a organização e me batizei. Em 2006, eu e o Luiz nos casamos. E minha filha mais velha tinha em torno de 9, 10 anos. E em 2013 para 14, eu engravidei da Cecília. Na organização das Testemunhas de Jeová, eu acreditava que tinha muito alimento espiritual, né, que não tinha necessidade de buscar fora, né? Uma porque não incentivam e outra porque existem muitos livros, né, dentro da organização dos mais variados temas para vários variados públicos, né? Só de revista todo mês tem 4 diferentes. Então, eu estava muito ocupada, assim como a maioria das testemunhas de Jeová são ocupadas em ler ali o material que é produzido, né, na organização. E também tem outro detalhe, né? Quando tem as reuniões, nós temos que nos preparar antes para as reuniões. Então, se vai ser considerada a revista Sentinela, né, no final de semana, antes nós temos que ler aquele estudo, preparar as respostas para comentar, né, levantar a mão, comentar na reunião. Então, a vida de uma testemunha de Jeová, ela é de muita leitura ali dentro das literaturas, das publicações publicadas pela organização. Então, somando com mais, né, as atividades que a gente tem no dia a dia, né, de ir para a escola, as tarefas de casa, enfim, consome 100%, né, do tempo da gente. Então, com toda essa rotina acelerada, nem sobrava tempo para mais nada, né? Quanto mais questionar e ir atrás, pesquisar, né? Então, também por vários fatores, né? O primeiro é porque os primeiros instrutores de uma criança são os seus pais, né? Então, seus pais chegam ali com a Bíblia, né? Explicam. Então, dificilmente um filho que ama seu pai vai questionar. E segundo, porque no nosso caso, a nossa infância e adolescência, ela foi ali nas décadas de 80 e 90. Então, era uma época que não se tinha internet, não tinha como jogar as coisas no Google, né? Então, hoje em dia nós temos internet, temos várias experiências de vida de pessoas, pessoas ensinando sobre teologia, história, tem PDF gratuito de livros, resumos, audiolivros, né? Então, mas naquela época não se tinha toda essa abundância de recursos, de informações, né? E em terceiro, porque para nós estava tudo ok, né? A teologia, até as proibições faziam um certo sentido, né? Porque todas elas eram embasadas em textos bíblicos. Então, gostando ou não gostando, parecia tudo certo, né? Então, outro fator é que não tínhamos parâmetro, né, de comparação, né? Éramos proibidos de entrar numa outra igreja.
seja para assistir um culto, uma missa, e até mesmo entrar para assistir um casamento. Então, nunca tínhamos ouvido uma pregação de um pastor ou de um padre sobre determinado assunto. Então, sabíamos das outras religiões aquilo que a liderança da organização passava. Então, se a Igreja Católica acredita em Trindade, nós conhecíamos a Trindade da forma como o corpo do governante passa. Então, e geralmente ninguém questiona, porque eles colocam situações de fontes, né? Então, é aceito pelos membros, não é questionado. E também tem um outro fator importante, que questionar o corpo governante, né, a liderança, é um assunto muito sério. Então, se a pessoa continuar ali questionando, é passível de desassociação, que é a expulsão. Nesse processo que eu e o Luiz passamos, de questionar, né, as coisas, né, a teologia, as regras, eu fui consultar um ancião mais velho, né, de outra congregação. E fui conversando com ele sobre algumas coisas e uma das primeiras coisas que ele já me respondeu foi cuidado, né? Você está com a atitude apóstata, né? Deixa na mão de Deus, lembre-se lá dos exemplos de Corá, Datã e Abirão, né? E embora eu questionei também a pessoa, né? Eu falei, mas o exemplo deles, a rebelião que eles tiveram com Moisés é muito diferente do que eu estou questionando, né? A postura deles, as intenções deles são muito diferentes das minhas, né? Eu só estou querendo entender algumas coisas que as publicações não estão me mostrando. Então, normalmente, quando a pessoa ela começa a achar estranho algo na doutrina ou nas regras, ela acaba ficando quieta, orando, deixando na mão de Deus, esperando que numa publicação nova ou num discurso venha a resposta para aquela dúvida dela, né? Então, outro fator também que eu percebi que nos prendeu tanto tempo, né, dentro da organização, é que o sistema de ensino é focado em perguntas fechadas. Então, tanto nos livros quanto nas revistas, né, se tem lá o tema, o parágrafo e perguntas para cada parágrafo. Então, quando eu fui para a faculdade, lá em 2009, 2006 até 2009, eu percebi assim que o sistema na faculdade é diferente, né? Então eu entendi claramente que esse sistema de pergunta fechada, ele é um sistema que te condiciona, né? Limita você criticar, você avançar mais, né? No aprendizado, né? Porque qual que é o objetivo ali? É você ler aquele capítulo e responder as perguntas que estão ali, né? Embora se coloquem textos também para pesquisa, mas não estão todos os textos da Bíblia relacionados àquele tema, né? Então, embora leiam a Bíblia toda, né, incentivem as pessoas a lerem na tradução Novo Mundo, que é a tradução exclusiva das Testemunhas de Jeová, acaba as doutrinas e tudo girando em torno de alguns textos, né? Então, voltando, né, nossa vida na organização, nós casamos e o Luiz ele não tinha o alvo de ser um servo ministerial, um ancião, né? E um homem casado não querer ser um servo ou um ancião é algo suspeito, né? Ou ele deve, né? Uma coisa na moral dele, no caráter, está comprometido, ou ele é espiritualmente fraco, né? Então, esse fator dele não querer ser servo, ancião, acabou assim as pessoas se afastando da gente, sabe? E posteriormente também, quando eu estava grávida, o Luiz ele começou a vender o livro dele, que ele tinha escrito. O primeiro livro que ele escreveu é Pacto de Sal. Eu vou deixar aqui as referências para vocês verem, quem tiver curiosidade. E por causa desse livro, ele foi chamado para uma comissão judicativa, né, que é uma reunião que 2 ou 3 anciãos de porta fechada fazem com a pessoa, né? E essa pessoa ela tem que ir sozinha, então no caso eu não estava junto para ajudar ele, né, a lembrar de alguma coisa ali ou até mesmo testemunhar a favor dele, né? Então acusaram ele de apostasia, que era um livro errado, que tinha que parar de vender esse livro. Então, o Luiz teve que pedir desculpa e o livro ficou proibido de vender. Então, esse julgamento, né, a gente nos sentimos injustiçados, né, o julgamento foi frio,
né, só com acusações, né? Então ele ficou lá trancado, sendo acusado. Então isso nos abalou bastante, porque sentimos assim que fora a injustiça, é todo o nosso zelo até então, trabalho voluntário, foi jogado tudo fora, né? Alguns dias depois ali, nossa filha nasceu e em 3 meses que eu não fui para o salão, né, devido a ela não ter ali as vacinas básicas, ser inverno, somente 2 pessoas da nossa congregação vieram nos visitar, nenhum telefonema. Então, assim, aos poucos a gente foi realmente sendo excluído de tudo. Então, era bem comum, assim, nas redes sociais estar a congregação reunida, ou as mães de seus filhos, e o convite não ter chegado lá em casa, não. Mas, assim, independente do tipo de tratamento, né, embora se fale muito do amor cristão dentro da organização, né, na prática nós acabamos sentindo na pele, né, que se você ali não está toda semana na pregação, toda reunião comentando, estando ali bastante participativo, né, em todas as atividades, né, a pessoa ela vai ficando mais para o canto, né, sendo considerada espiritualmente fraco. Mas mesmo assim não vimos assim motivos sólidos para sair da organização, né? Problemas de relacionamento, pessoas, né? Acontece. E então, e até assim, ir para onde? Para qual igreja, né? Porque dentro da organização se ensina que todas as religiões são falsas. Somente, né? Dentro da organização você tem a salvação. Então, iríamos para onde? Né? E com base em quê? Só nessas questões assim de relacionamento não fazia sentido para nós, né? Então, foi nos últimos 3 anos que realmente, de fato, conseguimos enxergar motivos sólidos mesmo, né, para a conversão. Posso dividir esses 3 últimos anos em 4 partes do nosso processo de virada, assim, de cosmovisão. Um deles é o estudo da escatologia, que nos levou a descobrir a Trindade e outras verdades. Também a desconstrução de crenças e doutrina das testemunhas de Jeová. O terceiro ponto seria o estudo, né, dos primeiros cristãos, né, e chegamos na Igreja Católica. E por fim, né, como consequência, os ataques, né, de familiares em relação à nossa conversão. Então, em relação à primeira parte do processo, né, o estudo da escatologia, então começou ali a acontecer na pandemia, né? Então, com aquela nova realidade, né, todo o sofrimento, quarentena que não acabava mais, incertezas do futuro. Aí eu pensei assim, meu Deus, né? Que cavaleiro do Apocalipse está solto, né? Então, eu fui relembrar num livro que tem na organização que fala justamente do livro inteiro, né, de Apocalipse. O nome do livro é Revelação, um grandioso clímax está próximo. E eu fiquei assim desconfortável quando fui lendo os capítulos, sabe? Não sei nomear um sentimento adequado, mas assim me senti mal, porque tudo que eu ia lendo ali de Apocalipse se referia somente às testemunhas de Jeová. E algumas coisas ali mostrava que de Apocalipse que já aconteceram lá atrás com os primeiros, né, fundadores da organização, que foi Russell, Rutherford, aí colocava inclusive, fazia relação de uma parte do livro do Apocalipse com algum evento que eles passaram. Então, assim, eu senti que as minhas dúvidas não foram respondidas naquele livro. Eu me senti estranha lendo tudo aquilo. Então, eu precisava, em outro momento, pesquisar mais sobre esse assunto. E por coincidência, naquela semana, o Luiz ele tinha separado umas lives para a gente assistir. E então, vamos escutar o que os teólogos estavam falando sobre a pandemia, né? A relação com a Bíblia, o que tudo estava se comunicando. Então, vamos ver a opinião das outras religiões, né? Então, eu acho que isso é um ponto principal, um recado que eu deixo, é assim, se permita ter a liberdade, o direito de pesquisar as coisas, né? Então, eu acho que isso foi muito importante no nosso processo. A gente falou, eu tenho o direito de pesquisar, porque eu posso questionar aqui, pesquisar e entender que onde eu estava certo, e ok, né? Mas eu também tenho o direito de pesquisar e descobrir que não estava certo. Mas assim, ao ouvir os teólogos falarem, o primeiro choque, né, foi escutar a própria palavra escatologia, né? Agora eu falo normalmente, mas assim, quando eu vi a primeira vez, o que significa isso, né? Então, eu fiquei até envergonhada, porque eu me achava tão conhecedora da Bíblia, né? Tantos anos na organização, pregando de casa em casa, sabia manusear ela muito bem, rapidamente, né? Defender a minha fé.
E então eu já levei assim um susto, né? No tanto de termos, conceito que os teólogos trazem, né? O aprofundamento da Bíblia é muito interessante. Eu aprendi bastante mesmo. Vamos assistir também a série The Chosen. Quando ela iniciou, era só transmitida ainda pelo aplicativo, né? Nem estava com esse sucesso todo de hoje ainda. E começamos ali a ter um novo olhar, sabe, de Jesus. Ele era diferente daquele Jesus que nós víamos na organização. E gostamos muito porque também podemos entender melhor o contexto, né, dos discípulos ali que viviam, a sua fé, as limitações que eles tinham, os obstáculos, né? Então, também me fez ter um novo olhar sobre os discípulos. E eu tinha uma outra ideia deles, assim, então aprendi muito. E esses estudos acabaram indo também, nos levando a canais judaicos, né, que ensinam sobre o Antigo Testamento, nos ajudou a entender melhor sobre o povo judeu, entender os costumes da época de Jesus e dos discípulos, aprendemos várias curiosidades. E outro canal também que começamos a acompanhar era focado nos pontos turísticos de Israel, né, para os cristãos fazerem as visitas. Então, nesse momento nós já queríamos ir para Israel, né, então e interessante que, assim, na organização, existe zero interesse das pessoas quererem ir para Israel. Mas o sonho de todo mundo é para ir para Betel, ou uma filial, né, da Organização dos Estados Unidos. Mas, assim, a gente começou a achar estranho, né? Mas não é mais interessante visitar onde Jesus nasceu, viveu, né? E se sacrificou? Ouvindo os teólogos dizerem tantas vezes, Jesus é Deus, e afirmando tanto, né? Aí nós começamos a nos perguntar, mas eles estão falando com prova em quê? Onde que está isso na Bíblia, né? Porque como testemunha de Jeová, nós acreditávamos que Deus é o Criador, é Jeová. E Jesus, ele foi a primeira criatura criada por Deus, né? Sendo inferior. Jesus é o próprio arcanjo Miguel, né? Um ensino igual dos adventistas. E Espírito Santo, ele é só a força ativa de Deus. Não tem personalidade, né? Não é uma pessoa. Inclusive na tradução Novo Mundo, né, na Bíblia dos TJ, Espírito Santo é escrito com E minúsculo e S minúsculo. Então, tudo que os teólogos estavam falando, nós estávamos achando interessante, fazia sentido, fomos pesquisar, era verdade, né? Só que no momento que eles estavam afirmando que Jesus é Deus, entrou em conflito com o que a nossa doutrina, né? Então, assim, a grande felicidade foi que nós nos permitimos pesquisar, né? Então, deixa que eles provem para a gente, né? Então, como eles iam citando os textos também, e alguns não citaram, mas daí a gente colocava as palavras-chave e pesquisava, então nós fomos verificar, né? Fizemos igual os bereanos, descritos em Atos capítulo 7, né? Então fomos averiguar se era verdade. O problema é que quando questionamos as coisas dentro da organização, ele gera um grande desconforto interno também para nós, porque é como se nós estivéssemos confrontando Deus, né, nossos próprios pais. Então é complicado, né? A sensação é que você está desacreditando não da doutrina, mas do próprio Deus. Mas nós precisamos ter certeza, né? Então fomos pesquisar. E também descobrimos a Bíblia interlinear, né? Eu gosto muito da NEP, sugiro ela. Então nós pegávamos um texto e colocávamos na Bíblia interlinear, escolhíamos uma tradução protestante, normalmente Almeida Ferreira ou a King James, e uma católica, né? Jerusalém, Ave Maria, e na tradução Novo Mundo. Então, o mesmo texto nós olhávamos de várias maneiras, né? E percebemos que sim, né? Jesus Cristo é Deus, no grego original, e em todas as outras traduções, menos na tradução Novo Mundo. Então ficamos assim, fora do corpo naquela hora, do tamanho do susto, dias processando tudo isso, a hora que concluímos depois de dias que isso era verdade, não era, choramos muito, né? Então foi bem difícil aí a gente ver que estava ocultado, né? Então para quem quiser saber mais detalhes, esses textos eles estão na nossa carta de dissociação, né? O Luiz comentou na parte 1, o acesso também pode conseguir aqui. E também o Luiz vai fazer um vídeo posteriormente explicando essa carta mais devagar, detalhado, só para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Embora ali a carta em si ela já fale por si, né? Mas ele vai fazer também esse vídeo. Então nosso chão assim abriu um buraco e nós fomos engolidos com essa realidade, né? Então como nós não pudemos enxergar isso, aquela, aquela, aquela certeza de blasfêmia, desonramos, né? A Trindade existe, ela é real, né?
Então foi um choque muito grande, sabe? É uma tristeza uma pessoa ter passado 40 anos acreditando que a Trindade não existe e de repente vê os textos e vê que ela existe, né? Então, mas assim, a tristeza passou, né? Imediatamente aceitamos a Trindade como uma realidade e buscamos assim, vamos nos retratar, né? Então vamos nos retratar, vamos nos aprofundar, incluir essa nova realidade em nossa vida. Então, ao nos aprofundarmos mais, lendo outros textos, né, então nós começamos, colocamos uma imagem até de Jesus na nossa sala, para que pudéssemos sempre olhar para ela e ter em mente que, né, ele é Deus. Então, o Luiz ele postou até no Instagram dele na época, porque ele fez uma imagem usando a IA, né? Então, ela era uma imagem exclusiva de Jesus, só nós tínhamos. Então, mas assim, já veio um amigo nosso que gostamos muito dele, ele mora em outro país e ele nem frequenta mais o salão já há muitos, muitos anos, né? Nem trabalha mais no serviço de pregação, mas ele foi questionar o Luiz sobre aquela imagem, né? Porque assim, uma testemunha de Jeová ela não pode ter imagem em casa de nada, né? Nem de Jesus, Espírito Santo, nada. Então, nós estávamos fazendo algo, né, no conceito da organização errado. E outra curiosidade também é que uma testemunha de Jeová ela não pode usar termos assim como aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Então, são termos assim que são usados por outras religiões, né? Internamente não se usa essas palavras. E também até mesmo rezar a oração do Pai Nosso, né? Ele não pode, porque para a organização, a oração que Jesus ensinou, ela é uma oração modelo, não é uma oração para se repetir. Então, ele é uma oração modelo. Você nunca vai ver uma testemunha de Jeová rezando a oração do Pai Nosso. Então, até ali a gente já tinha, né, descoberto a Trindade e com uma imagem de Jesus em casa, né? Bom, então ali como já tínhamos através de alguns textos vendo que a Bíblia que nós tínhamos era diferente, né? Então fomos comprovando, né, que a tradução Novo Mundo ela não é fiel ao grego koiné, que foi, né, a língua escrita nos manuscritos mais antigos. E assim fomos vendo que vários outros textos eles estavam camuflando a divindade de Jesus. Então a nossa carta de dissociação, ela traz uma relação de vários textos e também os principais motivos que me fizeram sair da organização, né? Que foram esse motivo, né? A negação da divindade de Jesus Cristo, a restrição da participação do pão e do vinho, que nega a Eucaristia, a negação da personalidade, pessoalidade e divindade do Espírito Santo, né? E o corpo governante se coloca como representante de Deus, e a tradução Novo Mundo, que possui textos adulterados. Então, alguns talvez perguntem, mas como que vocês não viram, né, que a Bíblia de vocês era diferente antes, né? Então, embora eu também já ouvi isso de algumas pessoas, né, então realmente nós não vimos isso porque o que nos é dito na organização, né? A liderança fala. A nossa tradução é a mais correta. Eu achava que a diferença era somente essa, em acrescentar o nome de Jeová onde estava Senhor, né? E que outras palavras também elas foram trocadas porque eram palavras sinônimas, né? Para ter uma linguagem mais moderna, mais fácil de ler, né? E outro motivo também é nós não comparávamos a tradução mais recente com a tradução anterior. Então, ao pesquisarmos todo esse processo, a gente viu que também tem bastante diferença essa Bíblia mais recente de capa prata com a de capa preta. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês, se quiserem pausar, para dar uma olhadinha nessa diferença da tradução. Então, entendemos que onde estávamos, né, não estava correto. Então, porque não acreditava na Trindade, a Bíblia ela estava com uma tradução diferente das outras. Então, colocamos um filtro para onde nós iríamos, né? Selecionamos religiões principais mais antigas, que acreditam na Trindade. Então, foi a primeira linha de corte, né? E ficamos com a batista, presbiteriana e deixamos a católica por último. Então, ao estudarmos, né, fomos percebendo que para ter um entendimento da Bíblia é necessário ter a tal da exegese, a hermenêutica, né? Então, a pessoa para interpretar a Bíblia e também qualquer texto, ela precisa ser um crítico textual, ela precisa analisar a gramática original, estudar o texto e o entorno do texto, os antecedentes históricos, culturais. Então, exige assim uma análise muito cuidadosa, né, antes de você afirmar
aquilo, né? Então a interpretação ela precisa ser muito detalhada. Então, para ser um exegeta assim da Bíblia, a pessoa precisa ser um especialista, né, nos idiomas originais da Bíblia, tanto o hebraico quanto o aramaico e o grego koiné. Então, fomos ver quem eram esses exegetas da organização, né, que traduziram a Bíblia dessa forma, quais são os nomes, né? E para nossa surpresa, sim, os nomes são mantidos em sigilo. E descobrimos o nome de Johannes Greber. Então, ele foi um dos que colaborou com a tradução Novo Mundo, e ele e a esposa dele, eles eram espíritas. Eu vou deixar aqui uma fonte de uma literatura de 1956, né, onde na revista Sentinela a organização já sabia que Greber era espírita, né, porque esse homem ele escreveu num livro em 1937 afirmando que era, então ele nunca escondeu das pessoas, né. Mas o fato é que Greber traduziu, né, então quando ele traduziu João 1:1, né, ele acrescentou ali o artigo indefinido 1, colocando ali como Jesus ele é um Deus, né, e Deus ainda em D minúsculo. Então colocou Jesus como um Deus menor, inferior a Deus. Então fizemos assim uma imersão nesse texto de João 1:1, né? Porque e deu 19 páginas de pesquisas e olhando ali os principais especialistas, né, linguísticos de grego. Então, não tem dúvidas, aquele artigo definido 1 não existe e não deveria estar ali. Então, aos poucos também fomos aprendendo que Jesus ele não morreu na estaca, como as testemunhas de Jeová afirmam, né? E existem evidências textuais na própria Bíblia, evidências de literatura romana, evidências linguísticas. Então, quando entendemos que Jesus não morreu na estaca, sim numa cruz, né? Compramos uma cruz, colocamos em casa, uma cruz com Cristo. Então, ela nos mostra sempre, né? Nos volta ao momento de amor, né? Onde mostra a altura, a profundidade, a largura do amor de Jesus por nós, né? Então, quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente olha que é por aquele momento que nós estamos aqui e que toda a esperança da raça humana se refez. Então, ao estudarmos outro golpe de realidade, que foi muito doloroso também, descobrimos que estávamos em uma seita. E que o fato de chamar esse testemunho de Jeová de seita não é uma forma de xingamento, né, ou um termo pejorativo para menosprezar esse grupo religioso, mas porque o que faz uma religião ser cristã, de fato, é ela acreditar que Jesus é Deus e acreditar que ele morreu na cruz. Então, quando aquela religião não tem essa verdade como doutrina, ela é considerada uma seita. Então, essa é uma definição teológica, assim. Então, depois de tudo isso, né, entendemos que o nosso batismo, então, também não era válido, né, porque se estava dentro de uma religião não cristã, né, o batismo de testemunha de Jeová, ele não é feito, usado em nenhum momento a fórmula cristã que Jesus ensinou, descrita em Mateus 28:19, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente descobriu que se a gente quisesse ir para a igreja batista, presbiteriana, católica ou alguma outra denominação cristã, teríamos que ser batizados de novo, né? Porque aquele batismo não foi válido para um cristão. Então, sendo assim, nem nosso casamento, de forma religiosa, para Deus foi válido, né? Foi, assim, bem difícil processar tudo isso, porque acabou sendo, assim, um efeito cascata da realidade da Trindade, né, que nós não aceitávamos como verdade. Então, foi um golpe bem duro, bem difícil. Sentimos assim que a nossa vida, ela, no sentido espiritual, foi em vão. Foram 40 anos para nada, né? Nesses 40 anos nós não agradamos, não honramos a Deus, blasfemamos. Né? Então nós percebemos que nós éramos pagãos hereges com rótulo de cristãos, no nosso ponto de vista, nos auto-julgando, né? Então, a gente precisava urgente se retratar, né? Porque a situação nossa espiritual estava bem complicada, né? Precisávamos achar uma igreja para nos reconstruirmos, né? Reconciliarmos com Deus, né? Então, porque assim, é claro que seria para nós muito cômodo
continuar em casa assistindo um culto ali, entendendo assim, não, a gente tem fé em Jesus, a gente aceitou que ele morreu na cruz, acreditamos na Trindade, né? Vamos ler a Bíblia em casa e orar aqui com os pastores, né? Mas nós entendemos assim, que Jesus é o cabeça da igreja. Então, qual é essa igreja? Então, nós precisávamos buscar ela, mas não temos mais tempo para errar, né? Então, seguimos com nossos estudos, eu me envolvendo em fazer arquivos com as pesquisas que fiz, para depois provar para minha família, né, que não somos loucos, que temos provas. E nesse meio tempo também nós fomos nos aproximando mais de Jesus, né, da cruz, orando mais, né. O Luiz também ele se envolveu em outras partes do estudo, também muita oração nós dois, mas ainda não tínhamos escolhido a igreja, né, para qual nos converter. Então, até julho, né, do ano passado, 2023, foi indo assim as descobertas. Mas a partir daí descobrimos que a nossa filha ela tem asma e, na verdade, os sintomas apareceram no ano passado, né? E ela passou por 3 internamentos. Então, sofremos muito. Então, acabamos de julho de 2023 até fevereiro deste ano, diminuindo bastante o ritmo dos estudos, né? Mas, assim, nós estávamos mais tendencionamos aí pela linha protestante, né? Até então a gente não tinha estudado a Igreja Católica. Mas algo mudou muito no nosso estudo, né? Quando encontramos aquela árvore, né, com o nome das religiões, que o Luiz colocou na parte 1, nos facilitou, assim, visualmente o entendimento, né, por onde deveríamos pesquisar, entender melhor, né, não perder tempo mais. Então, embora ali na árvore ela não contém, assim, as cerca de 30 ou mais denominações dentro do protestantismo, né, de suas ramificações, mas a árvore, ela assim nos deu assim uma base muito boa, conseguimos enxergar melhor aonde estudar. Então, fomos estudar Lutero, Calvino, né? E também a Igreja Católica. E como né, fomos estudar as origens das religiões ali, Lutero, Calvino, né? Nós também tínhamos que estudar a origem das testemunhas de Jeová, né? E de novo, né? Fiquei muito chocada com várias descobertas ali. Descobri também que no final do século XIX houve um boom nos Estados Unidos de surgimento de novas denominações religiosas. Então elas romperam com outras, né, e foram surgindo novas, mas foram várias que teve. Então chegamos no estudo do restauracionismo, que é um movimento presente em algumas denominações religiosas, que afirma então que o verdadeiro cristianismo ele lá se perdeu em algum momento da história e que era necessário então restaurar esse cristianismo primitivo da era apostólica, né? Então, vários movimentos aconteceram, né? Foi os russitas, anabatistas, o adventismo, o mormonismo, ciência cristã, o espiritismo e as testemunhas de Jeová e outras mais, né? E ao estudarmos, então, sobre restauracionismo, né? Aí foi conectando com o iluminismo e daí paramos ali. E voltando ali no livro da organização, o livro Proclamadores do Reino, também ali contém as confirmação das datas de Armagedon que eles definiram, né, de fim do mundo e não aconteceram. E não gostei da forma como eles tratavam as pessoas na época que se sentiram prejudicadas por essas datas erradas, né? Então, essas pessoas deixaram de ter filho, de fazer faculdade, vender os seus bens, né? E ali eles acabam tratando essas pessoas como se elas não tivessem fé, né? Então, em vez de parar de dizer novas datas, eles continuaram a dizer mais, né? Então, ali nas publicações a gente vê várias datas marcadas de fim do mundo. 1914, 1925, 1975 e alguma data entre
o século XX. Então, mostrando ali que não poderia, né, passar do século XX. E também vimos alguns símbolos em publicações feitas por Russell, muito estranhos, assim, deixou a gente bastante desconfortável. E quando a gente foi pesquisar o significado desses símbolos, assim, não foi legal, assim, não nos sentimos nada bem. Então, teologicamente, a gente já, né, nós não éramos mais testemunhas de Jeová, e agora esses outros detalhes de origem também nos afastou completamente, né? Então, fomos estudar sobre Lutero e Calvino, também não concordamos com o que descobrimos, né? Nem com a teologia e nem como eles iniciaram, né? As suas religiões, denominações, né? Não vou entrar nos pontos, né? Mas desistimos da denominação, né? Que estávamos mais interessados aí, que fazia parte, né? Da linha protestante. E no próprio mês de fevereiro descobrimos a Didaqué e a patrística. Então, a Didaqué, além de falar, né, dos evangelhos, ela é um espelho da Igreja Católica, né? Então, na questão dos sacramentos. Então, ali nesses escritos, nossos olhos já começaram a brilhar, estamos achando, né? E o mais curioso é que a Didaqué, ela não foi escrita pelos apóstolos, né? Ela foi escrita por várias pessoas que ouviram as mensagens dos apóstolos, né? E foram escrevendo. E tudo isso aquele tempo ali antes, durante e após a destruição de Jerusalém, né? Então ela foi escrita ali entre 60 e 90 depois de Cristo. Então, e se perdeu esse documento. Foi achado só lá no século, acho que 18, 19. Então, quando se olhou esse documento, os historiadores validaram, né, fizeram todos aqueles testes de carbono, todos aqueles testes de historiadores, o conteúdo dela, quem segue? A Igreja Católica, né? Exatamente o que está ali. E na patrística, né, não terminamos de ler, são vários escritores e é preciso ler com muita calma para degustar, porque é um aprendizado riquíssimo, né? Mas um trecho assim especial, eu quero citar aqui, é sobre Inácio de Antioquia, né? Então, descobrimos que ele era discípulo de João, do apóstolo João, e ele indo para o seu martírio, né, para ser devorado por feras, ele escreveu 7 cartas, lindas cartas, e isso foi no ano de 107 depois de Cristo, aproximadamente, né? Os historiadores colocam. Então ele escreveu em uma dessas cartas para a igreja de Esmirna. Então é chamada Carta de Santo Inácio de Antioquia aos Esmirniotas, capítulo 8. Então ele segue o começo do capítulo 8 e chega no ponto que eu quero destacar. Onde está Jesus Cristo? Aí está a Igreja Católica. Em 107 depois de Cristo, um cristão, bispo de Antioquia. Então, nessas cartas ele vai consolar ali as igrejas, né? E foi a primeira escrita mencionando o nome Igreja Católica, né? Católica significa universal. Vale lembrar aqui que por 300 anos os cristãos foram perseguidos, né? Então muitos deles eram, qual era a realidade da igreja primitiva? Muitos eram analfabetos, os imperadores perseguindo, os judeus perseguindo eles, então não existia imprensa na época, então além das pessoas, a maioria não ser analfabetos, né, não era todo mundo que tinha acesso a esses documentos, né, porque não tinha imprensa. Então, e eles também não tinham o Novo Testamento. As cartas estavam sendo escritas, né? E depois de escrita, elas não estavam já unidas, né? O Novo Testamento ele só foi juntado lá no século IV. Então, foi a própria Igreja Católica que fez vários concílios para decidir quais livros eram inspirados e quais não, né? Mas foi a Igreja Católica que decidiu quais livros fariam parte do Novo Testamento. Então, ali durante aqueles 300 anos, os cristãos não tinham uma Bíblia, né? Eles tinham o quê? Alguma carta que o apóstolo escrevia ali para aquela necessidade, né? Para poder fazer um pastoreio para aquela igreja. Então, era assim que funcionava naquela época, né? Eu falo isso porque muitas pessoas não têm ideia da correria, da dificuldade que era naquela época, né? E dentro de todo esse cenário, eles ainda tinham apostasia ali o tempo todo. E também estudando, né, sobre os primeiros cristãos, daí acabamos estudando também sobre Roma, né, a decadência de Roma e tal. Então percebemos também que tem muitas acusações, né, que foi Constantino que tornou o cristianismo religião oficial em Roma, né, que foi no Concílio de Nicéia que nasceu a doutrina da Trindade. Então, assim, mentiras. Então,
Se você pesquisar em fontes primárias, vai encontrar a verdade, né? Nós encontramos essa verdade. Primeiro porque Constantino ele legalizou o cristianismo, mas legalizou, né? Ele permitiu que o cristão ele não fosse legal, né? Com, não fosse mais perseguido. Né? Era uma religião livre. Ser cristão, você podia exercer, né? Esse direito de ser cristão. Então ele fez isso através de um decreto, que foi o Edito de Milão, que foi feito em 313 depois de Cristo. Essa que foi a data desse edito. Então, quem de fato tornou o cristianismo assim a religião oficial do Império Romano foi o imperador Teodósio I, através do Edito de Tessalônica, ou chamado de Fide Católica. Né? Isso ele fez em 380 depois de Cristo. Né? Então, vemos aqui que nós temos um decreto em 313 que legaliza o cristianismo, né, deixa eles livres. O Concílio de Nicéia em 325 e em 380, de fato, o cristianismo é religião oficial, né, pelo imperador Teodósio I. Então, aos poucos, nós fomos desconstruindo uma série de mentiras contra a Igreja Católica, né? Então, nós percebemos que somente sendo a Igreja de Jesus Cristo para sobreviver tantos ataques por 2000 anos. Em março, né, desse ano, começamos a perceber então a movimentação, né, de católicos, protestantes, né, em torno ali da Páscoa. E sempre admirei muito a quaresma que a Igreja Católica faz, o jejum, né, toda aquela dedicação com os fiéis fazem. Até porque eu já tinha lido vários textos falando que jejum e oração eles estão corretos, devem ser feitos pelos cristãos, né? Jesus fez, né? Então nós também devemos fazer. E a questão dos ramos também de levar, né, no domingo, então está na Bíblia e é necessário fazer, né? Como já estávamos indo, né, no Santuário Schoenstatt, né, a gente tomava um café, dava uma volta pelo local, né, mas até ali nunca tínhamos entrado ali no santuário e nem ido na missa. Então nós andávamos no local, nos sentimos muito bem, né, observávamos, né, as pessoas, ficávamos com vontade de ir, mas ainda não tínhamos sentido, sabe, que era hora de entrar mesmo, e ainda estávamos pesquisando, não com tanta certeza. E orando, né? Orando muito, pedindo para o Espírito Santo nos guiar, nos mostrar para onde ir, porque estávamos sentindo muita necessidade mesmo de achar um local para nos batizar e seguir, né? Nos conciliarmos com Deus. E teve uma noite, né, em março, que nós assistimos a uma live de conversão do Douglas, ele era testemunho de Jeová, então ele foi no canal Catolicismo Blindado, e achei bem interessante a parte que quando ele falou que a oração do Espírito Santo fez chorar muito. Né? Aí fiquei muito curiosa para saber qual que era essa oração, né? Para fazer um homem chorar, de chacoalhar o colchão, né? Como ele disse. E eu ouvi isso, né? Acabei não pesquisando, fui dormir. No dia seguinte, eu e o Luiz fomos tomar um café rápido lá no santuário, na cantina, né? Nós só tínhamos 20 minutos, o Luiz tinha que ir numa reunião, daí não dava para a gente ficar mais. A gente tomou café e fomos passar em frente do santuário. Né? Então, quando nós passamos em frente, nós vimos assim uma pilha assim de folhetos. Era esses aqui, ó. Tava tudo empilhadinho assim na coisa. E cada vez que a gente passava em frente, nunca víamos nada assim de publicaçõezinhas, né? Então, eu falei assim, deixa eu pegar, talvez ali seja o cronograma de missa e tal, vamos pegar. Aí nós entramos, pegamos, sentamos no último banquinho lá atrás. E ficamos. Não deu um minuto. Entrou, tocou o sino, um monte de mulheres e tinha homens também, mas mais mulheres entraram rezando a Ave Maria e tal, e foi enchendo ali. E a gente não tinha, como é pequeno o espaço, a gente ficou meio sem graça de, a hora que eles entraram, nós saímos, né? Então ficamos um pouco ali. Até porque nem deu vontade de sair, a gente ficou congelado ali. Então nós ficamos ali, sentados com o livro aberto, folhando, o pessoal rezando a Ave Maria. Aí Aí eu olhei pro Luiz, a gente já sentiu que foi uma resposta, né? E daí a que estava mais liderando a oração, né, ela falou, vamos abrir na página 47. Eu marquei aqui. Adivinha que oração que é essa? Orações ao Espírito Santo. Eu não conseguia ler, eu só escutei. Eu falei, porque se eu ler e escutar junto, eu vou chorar também, né? Então, aí eu fiquei só escutando, me emocionando. E nós olhamos o relógio, não dava mais para ficar. A vontade era mesmo de ficar ali. Mas terminou essa oração, mais acho que uma que ela falou, e a gente saiu de fininho ali. Mas assim, foi uma sensação muito boa.
muito boa mesmo. Foi muito especial e nós não acreditamos em coisas por acaso, né? Ali foi uma resposta muito clara. Em abril, teve um evento no santuário, a Tarde da Mulher, e daí o Luiz falou para eu me inscrever, né? Achei interessante e fui lá, né, nessa tarde. E foi uma experiência muito especial, porque eu já fui em vários encontros e palestras de mulheres, né? Então, sempre que o tema é mulher, é muito focado, né, na mulher superar, competir com o homem, né, vencer e tal. Então, é sempre nessa linha, né? Que a mulher pode tudo, que a mulher deve tudo, que... Enfim, essa é a linguagem padrão, né? Para falar de mulher. Mas lá não, né? Então, lá o foco era Maria. Então, eu não sabia rezar uma Ave Maria, né? Até deixei no celular uma que caso resolvesse rezar, eu poderia acompanhar junto ali, né? Então, o foco ali nessa Tarde da Mulher era Maria. Então, eu dei o depoimento depois do evento, né? Uns dias depois mandaram umas perguntas para responder o que achei do evento e tal. Daí eu coloquei ali o que eu achei, né? E assim, eu fiquei muito maravilhada. Então, eu falei muitas coisas do que eu senti, que eu percebi, que eu trouxe para mim. Então, eu coloquei lá do que eu pensava, né? E acabou que o que eu falei foi lá no site, né, da Santuário Show Estante Brasil. Vou deixar aqui alguns comentários que eu fiz do evento. Mas, sinceramente, assim, eu senti uma espiritualidade muito grande entre os católicos, sabe? A oração, o carinho que tem por Jesus. Nós vimos o calendário litúrgico da Igreja Católica, é todo cristocêntrico, é tudo é Cristo, né? Então, ali nesse evento, eu tive um novo olhar de Maria, né? Na verdade, eu estava começando a conhecer ela, né? E já vi nos depoimentos, nas conversas das mulheres, que já há muitos anos estão se espelhando em Maria, a forma delas lidarem ali umas com as outras, as experiências de vida delas contando, né? Eu achei de uma espiritualidade, assim, riquíssima. Então, nós, enfim, estávamos prontos para ir para a primeira missa, né? Então, na tarde da mulher, eu tinha conseguido o telefone da Luciana, né? A gente lá teve uma conversa durante o café e daí ela deixou o telefone dela, caso eu precisasse. Então, eu tinha um contato para perguntar as dúvidas, né? Então, para a primeira missa, eu corri falar com ela, né, por WhatsApp, né? O que eu tinha que fazer, como era e tal. E daí ela foi dando as instruções e no final ela foi me cumprimentar, né? Ela estava lá, deu mais algumas informações também importantes da Santa Missa. Então, dia 21 de abril, que foi a nossa primeira Santa Missa, né? Então, foi assim um dia extraordinário, inesquecível. Eu guardo aqui tanto a foto quanto os prints das leituras que teve no dia, né? Nos apaixonamos, porque é adoração lá o tempo todo, né, na igreja. Então, assim, a missa, ela assim nos saciou completamente. Tem adoração, tem canto, tem penitência, né? A gente fica de joelho, se lê vários textos, né? Você tem no domingo a leitura do Antigo Testamento, você tem do Novo Testamento, você tem o Evangelho, né? Então, o Evangelho, inclusive, ele é lido pelo padre e todos ficam de pé naquela hora. Então, é um respeito pela Bíblia, né? A Bíblia está lá, aberta. Então, é muito linda a missa. É como o Luiz fala, né? Quando que a gente para de chorar numa missa, né? Porque é muito emocionante, é muito lindo. E daí, quando o Luiz foi lendo Banquete do Cordeiro, né? O livro do Scott Hahn, também a gente, em outros canais, também fomos com padres, né? O padre Paulo Ricardo. A gente foi aprendendo outros detalhes também, então ficou mais rico ainda, né? Santa Missa para nós. Ela tem um significado extraordinário. Bom, daí, né, nós estávamos felizes com a descoberta, mas a família não, né? A família percebeu. E daí começaram os ataques, porque a sensação é que se nós estivéssemos em nenhuma igreja era melhor do que tivesse ido para a igreja católica, né? Foi bem complicado, né? Então, assim, daí começaram a atacar a igreja, né? A questão de Maria, do Papa,
enfim, e daí quando a gente, né, explicava, daí já começavam a atacar nós, né, com os argumentos ad hominem, né, a pessoa já não consegue mais argumentar, refutar o assunto, ela simplesmente ataca a outra pessoa, né, então atacavam a gente, a nossa moral, nossos interesses, vinham nos insultar. Mas assim, contra fatos não há argumentos, é impossível negar e defender o indefensável, né. E tivemos que, ao mesmo tempo que nós estávamos ali maravilhados, né, aprendendo sobre a Igreja Católica, tínhamos que defender também, porque aí veio, mas você viu lá na tua igreja que vai para o céu, que o Papa ajudou, né, na Segunda Guerra, daí eu fui pesquisar. E eu e o Luiz pesquisando, nós descobrimos assim que o Papa Pio XII foi um herói. Pacelli foi um herói. Ele salvou mais de 800 mil pessoas. Mas o pessoal fica daí criticando porque ele não pegou o microfone, não falou contra, né, o HITLR. Mas, assim, ele salvou 800 mil pessoas, então isso é um fato. Né? As cartas que ele se comunicou durante a Segunda Guerra estão todas abertas no Vaticano, vários historiadores já foram lá estudar e comprovaram isso. Então você tem depoimento, né, de judeus afirmando. Então, nós nos apaixonamos mais pela igreja, né? E depois fomos descobrir outras contribuições do Papa Pio XII, né? Riquíssimas para a igreja. Então, ficamos muito felizes, assim, atacaram e acabou, né? A gente descobrindo, nos jogando mais no colo da igreja católica ainda. Daí veio mais um ataque, né? Que foi fácil de resolver. Porque o Papa é rico, que está lá numa cadeira de ouro, porque a igreja se apodera dos bens e tal. E daí, ao estudar, já achamos, né, que a igreja ela é rica em ajudar os pobres, né? Se ela hoje sair da África, por exemplo, né, 60% das escolas hospitais serão fechados. Então, vou deixar aqui também uma informação importante, né, que eu achei na internet. Então, começamos a assistir filmes, documentários, né, de Santo Antônio, São Francisco, São Felipe Neri, Dom Bosco, Inácio de Loyola, Padre Pio, Santa Faustina, Frei Galvão. E é linda as histórias deles, apaixonantes, né? Eu ficaria aqui horas falando sobre isso. Então, de fato, dali ninguém tirava mais a gente da Igreja Católica, né? Então, nos enriqueceu muito tudo esses estudos, né? Temos muito ainda mais para estudar. Outro ponto também que fomos atacadas, vocês vão cansar de ficar rezando, repetindo as mesmas coisas sempre, isso aí vai cansar e tal. Só que uma coisa que a gente tem que pensar, né, fica um alerta, né, a pessoa que zomba, ela tem que ter cuidado, né, porque nesse caso a pessoa não está zombando do católico, que repete a mesma coisa na oração. Ela acaba zombando de Deus, né, porque na Bíblia consta inúmeras orações repetitivas. Então, vou deixar aqui alguns textos, algumas passagens para quem pensa assim, raciocinar um pouco melhor, porque é uma agressão não ao católico. E eu tenho uma experiência muito interessante sobre isso de rezar repetidamente, vai ser chato, né? Na verdade, o que eu percebi é assim, quando você faz uma oração espontânea, né, você coloca ali o que você quer, né? Ou agradecendo ou pedindo. Então, quando você sai da oração do Pai Nosso, né, e faz ela certinha, né? Eu entendi que é o seguinte, né? Jesus, ele ali, ele coloca, né? Tênis de orar do seguinte modo, né? Dois pontinhos. É uma receita de bolo, não é? Ore mais ou menos assim. Então, essa oração do Pai Nosso repetitiva, ela trouxe mudanças para mim. Então, como o padre, ele falou pra gente na primeira conversa que tivemos, né? A oração Pai Nosso, ela começa Pai Nosso. Então, a gente já reflete que aquele Pai não é só meu, né? É nosso, é de todos, né? Então isso já dá assim, te tira muito do individualismo, né? Então teve um efeito muito grande para mim essa oração, porque então já fazia alguns meses que eu estava sem falar com uma pessoa. A gente teve uma discussão, daí ela atacou assim, né, a minha pessoa e eu fiquei sem falar com ela.
Então, se eu fosse ficar fazendo a oração espontânea, eu não veria essa necessidade de me reconciliar com essa pessoa. Eu ia continuar, eu fui magoada, a pessoa me insultou e ia continuar minha vida. Não vou permitir que ela faça de novo e ia continuar. Só que eu fazendo essa oração, principalmente quando eu estava lá na missa, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí quando chegava nesse ponto, eu falava assim, não, eu não perdoei quem me ofendeu. Tem uma pessoa lá. E daí deu assim algumas missas, né? Aquilo batendo na minha cabeça. E eu falei, não, tem que resolver isso daí. Daí voltei a conversar com essa pessoa, né? Então a reza repetitiva tem sim um grande efeito. E também estudamos várias aparições de Nossa Senhora, Nossa Senhora em Guadalupe, em Fátima, em Lourdes, né? E, tem outras aparições que também queremos estudar. Ficamos maravilhados, fomos ao cinema ver a Nossa Senhora em Guadalupe, né? Foi um documentário muito lindo e a Tilma, né, que foi examinado por tantos cientistas, né? O cientista que ganhou o Nobel em Química afirmou, né, que aquele pigmento que está ali na tilma, ele não está na tabela periódica. Quem não sabe da história, pesquise, né, ou veja o filme, procure saber, porque ali é um milagre extraordinário, né? Em Fátima, Lourdes também, né? Então, vai médico, vai cientista, as pessoas muitas vezes ateu, né? E verificam o milagre, né? Porque não existe uma outra explicação para aquele fato, né? Então também descobrimos verdades sobre a Inquisição, que a Igreja Católica não é aquela vilã que pintam, né? O papel da Igreja Católica na construção do Ocidente, também estamos aprendendo sobre as ordens dentro da Igreja e achando maravilhoso, né? Existir essas ordens diferentes dentro da Igreja. Então nós nunca lemos tanto a Bíblia como nesse ano e descobrimos tantos livros, né? Leituras muito enriquecedoras, mas ainda temos muito, muito para aprender sobre a Igreja Católica, né? Afinal, são 2000 anos de história. E assim, o processo que a gente passou é bem doloroso. Desconstruir verdades que tínhamos por 40 anos e foi bem dolorido. Não foi nada fácil, não foi rápido por conta de ser doloroso, né? Teve momentos assim, principalmente quando a gente já tinha descoberto que nem o batismo era válido, né? Que era como se eu tivesse velando a mim mesma. Então, foi exatamente essa sensação, sentimento que eu tinha. Que eu estava em pé, olhando eu no caixão aberto, morta, eu estava me velando. Então, eu acho que espiritualmente foi exatamente isso que aconteceu, né? Eu me despedi de uma Sheila e nasceu uma nova, né? Então, ao mesmo tempo que é bem, bem doloroso, é muito lindo, né? A gente vê a misericórdia de Deus, né? E o chamado dele. Então, estamos fazendo catecumenato. Em abril do ano que vem, iremos receber os sacramentos, né? Tudo junto, né? Batismo, crisma, casamento, e tudo ali com Páscoa acontecendo, a primeira Páscoa dentro da Igreja Católica, né? Iremos fazer a quaresma também junto, né? Falar em quaresma, nós estamos fazendo a quaresma do Arcanjo São Miguel, né? Pela primeira vez, estamos acompanhando com o Rafael Brito, que também já foi um ex-testemunha de Jeová. E cada dia assim que passa mais perto de poder estar em comunhão com o Senhor Jesus Cristo, né? Então nos deixa muito felizes. E após o batismo, né, nós vamos entender certinho, né, o que Deus nos reserva aí. E temos, né, no momento recebido um caloroso acolhimento, né, e muitos convites para ir para várias ordens, né. Mas nós vamos esperar ali o batismo para poder entender o que o Espírito Santo, né, vai nos mostrar. E, enquanto isso, estamos indo na missa todo domingo, certinho, no dia de solenidade, rezando o terço diariamente, jejum de carne toda sexta. E aos poucos vamos incorporando no nosso dia a dia, né? Ser católico. E ser católico é maravilhoso, é muito lindo. Então é isso, pessoal. Nós estamos muito felizes de estarmos de volta, né, na Igreja Católica. Embora nós nunca tivéssemos sido da Igreja Católica, mas o católico lhe dá essa recepção, né, para quem vem, porque o verdadeiro cristianismo é a Igreja Católica. Então, quando a gente vem para a igreja, a gente vem para o verdadeiro cristianismo de Jesus Cristo, né?
Quero agradecer muito de todo o coração todas as pessoas que ouviram o nosso depoimento e conversão para a Igreja Católica, né? Tanto a parte 1 como agora a parte 2. Um abraço grande e forte para todos vocês.